Hoje à tarde nós chegamos da nossa nosso dia lá no parque, o day out, né? E eu fui dar uma descansada e aí o Senhor falou comigo: anota aí algumas coisas aí e esquece aquelas outras lá. Aí o Senhor falou comigo assim: anota essas e aquelas outras, um dia você vai ministrar ela, mas anota essas. E aí eu anotei algumas coisas para nós falarmos aqui hoje, irmão. Nós estamos numa conferência que fala sobre pais e filhos em lealdade. Essa lealdade é a mesma natureza que Jesus manifestou quando ele veio servir, né? Ele serviu ao propósito do Pai. E ele mesmo falava: de mim mesmo eu não vou fazer nada, porque tudo já foi encaminhado e ordenado pelo meu Pai. Jesus foi leal, irmãos. Jesus foi leal. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi tentado na sua identidade. O que o diabo queria fazer com Jesus? Pegar Jesus na sua identidade. Ele falou: se tu és filho de Deus, faça isso. E Jesus não precisava provar para ele que era filho, porque Jesus já tinha certeza que era filho. Ele sabia que ele era. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele tem um agir muito forte na nossa vida. Antes de nós conhecermos Jesus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Mas depois que nós conhecemos ao Senhor e conhecemos a cruz, ela estabelece um novo nível na nossa vida como filho. Antes da cruz, a gente não pode ser filho antes da cruz. Mas após a cruz, o Espírito Santo, ele convence a gente da nossa identidade. Em todo tempo ele aponta para nós a nossa identidade. Ele fala: tu és filho. Você é filho. Irmãos, e não tem coisa melhor do que nós sermos firmados na nossa identidade por Deus. Não ter dúvida de quem nós somos. Não ter dúvida de quem nós somos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que o Senhor tem falado sobre a nossa família. Saiba, existe uma guerra, uma luta contra a nossa família. E muitas das vezes nós, como casais, não conseguimos discernir essas lutas, porque elas afetam no relacionamento do conjugal, do esposo para com a esposa, da esposa ou para com o esposo, né? E só que existe um porquê, queridos, e a gente precisa discernir. A palavra fala para nós que nós devemos resistir às astutas ciladas do diabo, ou resistir o diabo, e ele fugirá de nós. E a luta que se tem hoje, ela está se travando pela próxima geração, não tem nada a ver com o casal. A luta que você passa, e que às vezes você, sem saber discernir, você acaba tomando decisões que não são boas, ou decisões erradas, e você acha que é uma luta da sua esposa contra você, do seu esposo contra você, e você não consegue discernir que não tem nada a ver. A luta é uma coisa muito maior. É a próxima geração, são os nossos filhos que estão sendo alvo dessa luta. São os nossos filhos. Todo o alvo das trevas, quando ele vem para as trevas atacam para destruir um casamento, ela não é o casamento que é o alvo, mas a próxima geração. Porque todo homem, toda mulher que não tem uma referência geracional,
que não tem uma identidade de filho afirmada, ele vai crescer com sérios problemas. E muitos não conseguem lidar com esses problemas e eles acabam extrapolando e se tornando alguém com muitos problemas na sociedade, né? E alguns conseguem vencer isso, e outros conseguem vencer em Cristo, porque a paternidade de Deus reme todas as coisas. Aqueles que não passaram por uma paternidade muito forte, mas quando conhecem a Deus como um pai, todas as coisas são reconciliadas, porque Cristo reconciliou todas as coisas em si mesmo. Esse era o propósito, e é o propósito eterno de Deus, reconciliar todas as coisas em Cristo. Então nós precisamos ficar muito atento e saber discernir. Então a palavra que Deus me deu foi discernimento, saber discernir todas as coisas. Mas nós vamos contar uma historinha primeiro. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 17. Êxodo capítulo 17 e versículo 8. Nós vamos ler aqui alguns versículos e vamos caminhar numa história. Eu gostaria que você prestasse um pouco atenção no que vai ser liberado aqui agora à noite. Amém? E diz assim: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. E então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque, e eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina, e durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. E Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Diga-se comigo: a nossa luta não tem nada a ver com a gente, mas é com a nossa geração. Os nossos pais venceram por nós, e nós estamos vencendo pelos nossos filhos, e os nossos filhos vão vencer pelos nossos netos. E nós precisamos entender isso, irmão. Sabe, quero contar um pouquinho sobre um povo chamado Amalequitas, né? Esse povo, ele foi encrenca para o povo de Israel por muito tempo. Os Amalequitas, eles são descendentes de Amaleque, e Amaleque é descendente de Esaú.
Esaú é aquele mesmo filho de Isaque que fez pouco caso com o legado paterno de seu pai, que para ele a bênção da primogenitura não servia para nada, e ele desprezou e trocou essa bênção por um prato de lentilhas, por uma sopa de lentilhas que o seu irmão tinha feito. Ele falou: eu estou com fome, o que me interessa ser reconhecido como filho, o que me interessa ser reconhecido como o filho que continuará o legado do meu pai, daqui que eu vou comer. Naquele momento, Esaú, ele só pensou no seu ventre. Em Filipenses 3, e versículo 17, vai falar um pouco desse tipo de espírito, que faz o homem esquecer sua geração e pensar-se apenas em si. É um espírito que já está no mundo, e já está no mundo há muito tempo. E Filipenses, Paulo fala muito claro aos irmãos de Filipos, e a gente pode aprender um pouco com eles sobre essas doutrinas que Paulo deixou. Olha que interessante, Filipenses 3 e versículo 17, Paulo diz assim: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso, e eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde guardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? Então Paulo fala aqui sobre um espírito, irmãos, sobre homens que não conseguem caminhar sem pensar em si. E Esaú, ele foi a pessoa que representou isso. Ele desprezou, né? Deus é um Deus geracional. As promessas que Deus deu a Abraão foram estabelecidas em Isaque, e também seriam estabelecidas em seus filhos. Mas Esaú desprezou. Esaú era filho? Sim, ele era filho, mas uma decisão pessoal dele o tornou num bastardo. Uma decisão pessoal. E todo aquele que despreza a sua geração, ele torna-se um amante do seu ventre. Algumas versões falam aqueles que só pensam no seu ventre. Como diz lá na terra do Alexandre, quem despreza uma geração só pensa no seu próprio bucho. Né, Alexandre? Nordeste, nordestino. E é exatamente assim que Esaú se comportava. E quem só pensa no seu próprio ventre, no seu próprio bucho, no seu próprio estômago, como você queira, ele não tem visão geracional. Ele só pensa no hoje, no agora e neste momento e em sua vida. Ele não está disposto a passar processos para estabelecer o seu legado, ou o legado que ele recebeu. Então ele pouco importa com o legado dos seus pais, pouco importa com o legado da sua família, e pouco importa em transferir legado.
E este é o mesmo espírito do anticristo. Nós não vamos nem entrar nessa questão, mas é um espírito daqueles que só pensam em si, amantes de si mesmo. João fala em sua carta que esse espírito já está no mundo, guerreando com tudo e contra todos e tudo aquilo que é o Senhor, guerreando com toda a verdade do Espírito. Então as doutrinas de Paulo nos ensinam que este espírito, e Paulo fala aqui numa condição chorando aos irmãos, dizendo assim: olha, este espírito te torna inimigo da cruz. Inimigo da cruz. Vamos andar mais um pouquinho para frente. A partir daquele momento que Esaú despreza a primogenitura, todo mundo conhece aí que Jacó vai lá e adquire a primogenitura no lugar do seu irmão, porque Esaú entregou ao seu irmão, né? Esaú desprezou, falou: para mim não interessa. Quando um despreza, o outro abraça de mãos grandes. E Esaú, ele passa a ser o maior perseguidor de Jacó. Esaú persegue o filho. O bastardo começa a perseguir o filho abençoado, porque Jacó falou assim: eu quero sim o legado de meu pai, eu quero a bênção geracional, eu quero receber essa bênção e quero continuar sobre a minha família. Jacó, a gente conhece ele como enganador, né? Mas se você for acompanhar um pouco sobre a história de Jacó, você vai ver que Jacó obedeceu tudo quanto os seus pais o falaram. Até o casamento de Jacó, ele obedeceu. A sua mãe e seu pai falaram assim: vai até a nossa geração lá, volta lá na nossa geração e procure pessoas de lá. Esaú não, Esaú pegou pessoas daquela mesma terra ali e casou-se com mulheres daquela terra e trouxe muito desgosto para o seu pai e para sua mãe, porque ele não se importava com o legado, ele não se importava com a orientação. Jacó vai lá na sua terra, na casa do seu tio Labão, e vai trabalhar para casar com mulheres da sua geração. E esse foi um conselho que a sua mãe entregou a ele. Então ele obedeceu, ele voltou. E Esaú, ele passa a perseguir Jacó, e Jacó tem que fugir porque Esaú queria matar Jacó. Irmãos, todo problema de um irmão contra outro irmão não tem nada a ver entre os dois. O problema de Esaú não era com Jacó, o problema de Esaú era com Isaac. O problema de Esaú era com seu pai Isaac, mas ele queria descontar em quem? Em seu irmão Jacó. O problema de Esaú é que ele não valorizava o que seu pai carregava. Só que quando ele viu que ele perdeu, ele queria matar o seu irmão que tinha sido abençoado. Isso não é um problema novo. A mesma coisa aconteceu com Caim e Abel. O problema de Caim quando mata Abel não tinha nada a ver que ele odiava o seu irmão Abel, era um problema com Deus, com o pai. Caim tinha um problema com Deus e ele quis matar o seu irmão. Quando nós vemos a história, a parábola do filho pródigo, a gente vê que o irmão que ficou em casa, que quando o seu irmão chegou, ele não aceita e fala: pai, pelo amor de Deus, como que o senhor tem coragem de fazer uma festa para o meu irmão que fez tudo isso? O problema daquele jovem não era com o seu irmão, era com o seu pai. Ele estava dentro de casa, mas não conseguia se sentir filho. Morava na mesma fazenda, tinha tudo, mas não conseguia se sentir filho. Quando ele vê o pai recebendo o irmão que tinha ido embora, recebendo de volta para dentro da casa, ele se revolta e fala: como assim? Mas o problema não era com o seu irmão, ele era com o seu pai. E ele descontava onde? Em seu irmão. Caim mata Abel para atingir o pai.
Esaú queria matar Jacó para atingir seus pais. O irmão do pródigo que não queria que ele voltasse para punir o pai. Sempre um problema de relacionamento, sempre um problema de identidade. E nós estamos passando por um processo que o Senhor está nos conduzindo a este lugar. A cruz nos conduz a este lugar, onde nós morremos e a nossa identidade em Deus é afirmada. E quando você tem uma identidade afirmada em Deus, irmão, você não tem problema com o irmão, você não tem problema com ninguém mais. A tua felicidade é quando alguém se aproxima, a sua felicidade é quanto mais pessoas estão na casa. Então o Esaú, ele se torna esse símbolo. Esaú se tornou o símbolo da bastardia. Porque todos aqueles que desprezam a orientação de um pai, eles tentam destruir todos que caminham na bênção e na palavra do pai. Vê em casa como é que é para você ver. Qualquer casa, quem tem filho sabe disso. Quando um filho está na desobediência, ele quer levar os outros junto. Não é assim? Em casa era 4 irmãos. Eu não tinha muito porque eu era o mais novo e a diferença minha pro outro era muito de idade, então não dava. Mas os 3, quando um estava errado, ele levava os outros. Quando um estava errado, ele levava os outros 2. Aí quando um apanhava, né? Todos os 3 apanhavam. Mas por quê? Não bastava ele estar ruim sozinho, não bastava ele estar desobediente sozinho, ele queria levar os outros. Não bastava ele estar num problema de relacionamento com o pai, ele queria levar os outros. E sempre tinha aquele mais bobinho, inocente. Ele era inocente, mas não deixava de ser culpado. Que é o que apanhava mais, que é o que levava toda a culpa, porque sempre aquele que maquina com mais inteligência, né? Aquele que está em rebeldia, ele tem uma inteligência para colocar os outros num lugar. E aí meu irmão mais velho é o que apanhava. Os outros 2 acima de mim faziam a bagunça, e o mais velho que apanhava bastante, né? Sobrava tudo para ele, o mais velho. Agora o Senhor, ele quer nos curar disso, irmãos, de toda a bastardia que nos resta ainda. Porque se há bastardia, é impossível a gente olhar para a nossa família e entender a nossa responsabilidade como pais. Então o Senhor quer curar tudo aquilo que ficou de lacuna no passado, da forma que nós somos criados. Cada um aqui foi criado de uma forma. Teve pessoas que teve pais presentes, mas eles eram ausentes. Eram presentes, mas eram ausentes. Estavam só presentes, mas não dava destino. Teve alguns que os pais, você foi criado longe do seu pai por alguma circunstância da vida, por alguma necessidade. Mas eu quero falar para você que isso não impede Deus te trazer para o lugar da sua identidade. A única coisa que te impede de acessar a tua identidade é você mesmo. Não é nem coisa, a única pessoa. Sabe, a gente estava vindo hoje no culto aqui, aí o Daniel lembrou a história que eu e ele estava assistindo sobre a história do grande executivo que fundou a marca Colgate, né? E o Daniel trouxe isso aí, começaram a falar. Ele era um menino, um jovem, de uma família muito simples. Eles trabalhavam no campo, lá nos Estados Unidos, eles eram agricultores, mas eles eram uma família muito forte. E um certo dia o seu pai olhou para ele, um adolescente de 14 anos, e falou assim: filho, nós estamos em extrema necessidade, nós estamos passando necessidade,
e eu vou ter que mandar você para a cidade grande. Você vai ter que ir para a cidade grande para você trabalhar lá e você ajudar a gente aqui. Eu não posso ir, porque senão seus irmãos padecem, então eu vou te enviar. E aquele menino, ele saiu, mas ele ficou muito triste, e ele saiu chorando, porque ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu com uma pressão enorme sobre a sua vida. E no meio desse caminho ele sentou e começou a chorar, e alguém vem sobre ele e começa a orar sobre ele, e pergunta para ele por que ele está chorando, e ele conta a sua história. E aquele homem fala para ele: filho, eu não sei, mas eu vou falar uma coisa para você. Para a cidade que você está indo, Deus acaba de me mostrar que vai levantar um grande homem da indústria de sabão, e esse homem vai vender para o mundo inteiro. É para essa cidade que você vai. Eu não sei, o Senhor está falando que pega as suas coisas e vá para essa cidade e confia. Tudo isso ainda não tinha nem saído ainda da roça, não tinha nem saído da zona rural. E ele chega naquela cidade e ele começa a trabalhar, e ele vai trabalhar numa saboaria. E aquele homem que era dono daquela saboaria contrata ele para ser um ajudante, e ele começa a aprender ali. Passa-se um tempo, aquele homem fala assim: olha, eu não tenho herdeiros, e eu preciso de um sócio, porque o dia que eu morrer, quem que continua isso aqui? Então eu vou te chamar como meu sócio. E registrou ele como sócio daquela saboaria. E ele passou um processo. Você acha que enriqueceu? Não, ele foi aprender a fazer sabão. Era uma saboaria pequenininha, numa rua pequena, num lugarzinho pequeno, e ele foi aprender a fazer sabão. Só que tem uma coisa: ele foi um filho enviado. Ele não fugiu da sua casa, o seu pai o enviou. E mesmo ganhando pouco salário, todo o salário que ele ganhava, ele pagava a sua despesa de aluguel e mandava o resto para a sua família, para alimentar os seus irmãos em casa. Passa-se um tempo, aquele homem, dono daquela saboaria, morre, e o contador chama ele e fala assim: ó, no testamento você vai assumir 100% dessa empresa. Aí ele assume a empresa. O Espírito Santo dá para ele uma estratégia. Ele coloca sabão em lata e sai vender por toda a vila. E não parou mais. Daqui a pouco ele cria pasta de dente, que ninguém tinha pasta de dente. Ele coloca a pasta de dente num tubo. E não parou mais. Mas aquele homem tinha um princípio com o Senhor. Ele era fiel em manter a igreja local. E a empresa dele começou a crescer. Daqui a pouco ele começou a vender para o Canadá, começou a vender para o México, e daqui a pouco se transformou em a empresa que vocês conhecem, né? Uma empresa grande. Mas a história é: todo homem que não abandona o legado, ele pode não conhecer seu futuro, mas posso falar para você, o futuro sempre será de graça e glória, porque a lealdade atrai isso. Aquele menino, ele ficou triste, irmão, mas ele foi leal à sua família. Ele falou assim: eu tenho que ir, senão meus irmãos vão morrer, meu pai e minha mãe vai morrer de fome. Agora, o que foi para aquele menino, logo de cara, um grande desafio na sua jornada, que ele achava que era o fim do mundo para ele, que ele achava, Alexandre, que tinha acabado. Essa história foi assim: acabou, porque ele amava estar lá no interior, ele amava estar com a sua família, ele amava aquela vida simples. Mas na sua jornada, aquele obstáculo que ele teve que enfrentar foi o que impulsionou ele ao desenho que Deus já tinha para a vida dele. Agora, por que Deus não fala para a gente com linhas claras? Porque talvez, irmãos, se Deus tiver que falar muita coisa para a gente desiste no meio do caminho, ou a soberba assume o nosso coração. E tem muita gente que perde aquilo que Deus já deu para ele por causa da soberba.
Se aquele irmão que orou por ele falasse assim: esse homem é você, aquele menino ia chegar naquela cidade numa soberba tão grande, quando ele fosse contratado para trabalhar naquela saboaria, ele já queria se mandar na saboaria. Você está entendendo por que Deus só vai revelando para você todo o desenho na caminhada, na jornada? Porque nós estamos amadurecendo junto. Tem muitas coisas que hoje eu falo: Senhor, por que o Senhor não me revelou lá atrás que seria assim? Eu falo assim: porque você não era tão maduro para entender. Então eu preciso que você vá amadurecendo e eu vou revelando. Existe uma jornada, nós estamos numa jornada, e a nossa jornada, os planos do Senhor para nós são sempre planos de paz e prosperidade. Deus não tem nenhum plano ruim para o seu filho, mas os filhos precisam ser maduros. Agora, se você estiver em lealdade, como esse menino estava, você pode ter certeza, ele não imaginava, irmãos. E depois que você for ver a história, esse se tornou um império, essa empresa, que esse homem, ele começou a doar 90% do que ele faturava e viver com 10% só. Essa é a história dessa empresa. Ele investia em obras missionárias, investia em missões, e ele vivia com 10% do faturamento. Voltando aqui para a nossa história. Todos aqueles que caminham debaixo de um envio, debaixo de uma bênção, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, Esaú, ele perseguia. E Esaú, ele tinha uma estratégia que ficou com ele, e ele passou. E quando o povo, quando Amaleque vem e transforma Esaú, já não é mais só Esaú, já é um povo enorme. Eles continuam com a mesma estratégia, porque Esaú trocou o guisado de lentilha, a sua primogenitura, pelo guisado de lentilha, quando ele estava cansado. Ele estava cansado, com fome, e ele falou: daqui que eu troco. E ele viu que aquela decisão que ele tomou cansado, afetou toda a sua jornada. A jornada de Saul poderia ser outra, mas a decisão que ele tomou cansado afetou a sua jornada. Quando Amaleque persegue Israel saindo do Egito, naquela alegria: não somos mais escravos, agora somos filhos livres, vamos montar a nossa própria terra, vamos montar a nossa própria nação, vamos edificar o nosso próprio reino, seremos exemplo às nações. Mas o povo estava no deserto, e toda vez que o povo se cansava, esses amalequitas, descendentes de Esaú, vinham e atacavam o povo de Israel e arrebentavam com o povo de Israel. Por quê? Porque eles aprenderam com Esaú que pessoa cansada não tem discernimento. Israel apanhava porque não tinha discernimento nas lutas. E eles desprezavam Israel porque Israel era um povo que caminhava debaixo de um legado geracional. O povo de Jacó, o povo de Israel, era um povo de legado geracional. Quando o Senhor falava com eles, quando todos os profetas iam orar, quando Elias foi clamar ao Senhor pelo fogo, o que Elias falava assim? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando olhavam para o povo de Israel, não era um povo sem linhagem. Quando o pessoal olhava para o povo de Israel, mesmo o povo de Israel, quando estava escravo no Egito, quando olhavam para o povo de Israel, não era um povo sem linhagem, sem história. O povo de Israel era um povo que tinha linhagem, um povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus deles estava sobre aquela geração. Então os amalequitas desprezavam linhagem, eles não queriam caminhar debaixo de linhagem. E o povo cansado, aí alguns, sempre quando tem cansado, tem aquele que fica reclamando: mas por que Moisés quer caminhar tanto hoje? Por que a gente não para? Era esses os primeiros que os amalequitas vinham e decepavam.
Ou aqueles que estavam lá, né? Hoje a gente estava lá no parque da cidade, aí estava tudo acampadinho, legalzinho, assim, daqui a pouco o sol virou. Aí todo mundo muda de lugar e tem alguns, mas que eu falei, não fica aí que o Amaleque vai passar e pegar você aí. O sol vai queimar sua cuca, porque era assim, irmãos. Sabe como que o povo se movia? Era assim, o povo estava lá, armava acampamento, aí a nuvem parava lá e o povo fica tudo feliz, armava acampamento. Aí as mulheres já começavam a fazer jardinzinho no deserto, né? Mulher dá jeito para tudo, mulher planta até no deserto, né? Faz jardinzinho, o pessoal estava tudo bem. Daqui a pouco, quando o povo olhava, a nuvem estava indo embora. Imagina também, né? Aí tinha alguns, nossa, mas estava tão bom, eu estou cansado, acabei de montar tudo, agora vou ter que desmontar tudo. E aí esses ficavam para trás, porque a nuvem não parava, irmão. A nuvem se movia, o povo tinha que se mover com ela. A nuvem era o próprio Senhor que movia ela. E aí, aqueles que ficavam para trás, eles se tornavam presas fáceis, e os amaleques vinham só dizimando o povo de Israel. Os amalequitas iam dizimando o povo por trás. Aí chegou uma hora que Josué, falou, não, vamos lá guerrear, que não tem jeito mais. Josué conseguiu expulsar os amalequitas, e o Senhor deu uma palavra para o povo. Moisés pega Josué e fala, Josué, vai lá guerrear, eu vou ficar aqui em cima do monte orando. Olha a lealdade de Josué. Josué é aquele que sempre preparou a tenda para Moisés falar com Deus. Josué é o cara que ia lá, preparava tudo, deixava tudo certo, e Moisés entrava lá, e Moisés falava com Deus. Mas Josué é sempre leal. Se Josué não fosse leal, ele ia falar para Moisés assim, você está louco, né? Você quer ficar no bem bom lá orando, assistindo a gente lutar, e eu vou ficar lutando aqui pela minha família, e você não? Porque o coração desleal, ele não consegue olhar os planos de Deus, ele sempre vai olhar o seu ventre. Josué entendeu que ele estava debaixo de uma cobertura e falou, vamos embora. E lá em cima, Moisés levanta um altar de adoração e de intercessão. E ele começa a adorar o Senhor e interceder. E lá embaixo, Josué começa a pegar o povo e proclamar a vitória. E Josué começa a avançar. E Moisés começa a cansar. As mãos de Josué abaixa, de Moisés abaixa, e as espadas de Josué e do povo lá começam a ter algumas perdas. Josué pega os homens e fala, suba lá, vê o que está acontecendo lá. Suba lá, vê o que está acontecendo lá em cima. Olha um homem sábio. Começaram a perder a guerra embaixo, falou assim, suba lá, tem alguma coisa que está acontecendo lá em cima. Porque eles sabiam que as lutas não se vencem na terra. Josué tinha discernimento de onde que aquela luta estava se perdendo. Suba lá alguém, vai lá ver com Moisés o que está acontecendo, porque é lá em cima que nós estamos perdendo. Josué tinha a consciência clara que se ele protegesse Moisés, o povo todo ia bem. Então o filho que tem a consciência clara que se ele proteger os pais, a família toda vai bem. O povo de Israel era a família de Deus naquele momento. Era o povo de Deus. Subiram, estenda, segura as mãos, coloca a pedra para Moisés sentar. A pedra que representa o alicerce poderoso que é Cristo, que não pode ser mudado. Coloca a pedra para Moisés sentar. Escolhe as mãos de Moisés, um de cada lado. Mantém as mãos dele erguidas, adorando e intercedendo. E Josué consegue vencer e expulsar os amalequitas dali e dar um fôlego para Israel. Sabe, Josué foi o sucessor de Moisés, mas antes de Josué ser definido como sucessor, Deus fala para Moisés a seguinte palavra: Moisés,
Por favor, escolhe Josué, o filho de Num, o homem que tem o meu espírito, e coloca as mãos sobre ele. Cara, quando eu li isso na palavra, que Deus deu a importância de chamar Josué de filho de Num, ou seja, não era um bastardo, era um homem que entendia de lealdade. Como Josué era filho de Num, ele tinha um pai, ele não tinha problema nenhum de ter lealdade a Moisés, porque aquilo que nós aprendemos dentro de casa, nós vamos reproduzir fora de casa. Então Josué não tinha problema nenhum em ter lealdade a Moisés. Josué nunca teve problema nenhum de preparar tudo para Moisés. Josué nunca reclamou que ele preparava tudo e Moisés recebia a glória. Josué nunca reclamou que ele ia lá embaixo liderar o povo na peleja dura e Moisés ficava lá em cima orando, porque ele sabia, ele entendia o legado. Amém? Josué estava fazendo jus ao quem? Ao legado de Jacó, ao legado de Israel. Ele sabia quem era. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Josué expulsa os amalequitas através da adoração, da intercessão e da proclamação. Atividades espirituais, não terrenas. Tem coisas que você precisa na sua casa. Se os amalequitas que estão perturbando você na sua casa, e eu posso descrever alguns amalequitas hoje que afetam as famílias, e você acha que você vai vencê-los com o seu conhecimento, que você vai vencê-los com a sua briga, que você vai vencê-los com a sua discussão, que você vai vencê-los com o seu poder. Eu vou falar para você o segredo que Josué tinha, assim: volta lá em cima, vai lá ajudar aquele que está orando, vai lá ajudar aquele que está intercedendo, vai lá ajudar aquele que está pagando o preço, vai lá ajudar aquele que está proclamando lá, intercedendo e adorando, porque é de lá, quando tem alguém intercedendo e adorando, pode ter certeza que nós vamos proclamar. Então na sua casa, é nesse lugar. O que você não vencer na adoração e na intercessão, não proclame. Tem gente que gosta de proclamar muito, irmão. Tem gente que conhece a Bíblia muitão, proclama a Bíblia para todo lugar, mas não tem adoração e não tem intercessão, não tem vida com Deus. Isso na sua casa, sabe o que é? Destruição, porque os seus filhos estão vendo. O que ele está proclamando? O que ele não vive? O que ele está proclamando? Aquilo que não é verdade? Então, antes de você proclamar, tem uma vida. E a cruz traz a gente para esse lugar, a nova aliança. É esse lugar de vida que vai nos fazer vencer. Se Israel representar hoje a igreja, que é o corpo de Cristo, os amalequitas representam todo o sistema das trevas, que luta contra a família e contra a igreja, que busca aniquilar os cansados, que busca destruir aqueles que pararam no meio do caminho, que busca matar quem ainda não está fortalecido, quem ainda não entendeu todo o processo. Porque quem entendia o processo não questionava, irmão. Quem entendeu que quando a nuvem movimentava tinha que mudar, ele já estava com a barraca nas costas. Tinha gente que dava olhada assim, a nuvenzinha começou a mudar, ele já estava barraca nas costas, arma a família, coloca as crianças no carro de boi, coloca tudo e vamos mover com Moisés. Vamos se movimentar com Moisés, porque o tempo aqui se move. Então ele não tinha dificuldade, mas sempre terá no meio de um povo, sempre terá no meio da família.
Nenhum dos nossos filhos são igual uns aos outros. Sempre tem aqueles que vão ter mais dificuldade para entender. E nós, como líderes, precisamos lutar contra Amaleque. Os Amaleques de hoje, um espírito destruidor, um espírito que gosta de pegar os cansados e matar. Nós precisamos, você pai, você mãe, nós precisamos lutar contra Amaleque. Mas como lutar, pastor? Numa vida em corpo, Josué não venceu sozinho. Josué não foi lá e venceu Amaleque sozinho, ele venceu numa vida coletiva. Josué venceu porque ele estava no povo de Israel, e esse povo coletivo estava lutando junto. No meio desse povo tinha homens que davam a sua vida por Josué, assim como Josué dava a sua vida por Moisés. Josué foi lutar aquela luta, Raíza, disposto a morrer por Moisés. Vocês acham que as guerras daquela época as pessoas achavam que vamos ali guerrear e tá bom? Não, quem entrava numa guerra, ele entrava disposto a tudo, a matar ou morrer. Então quando Josué sai ali disposto a guerrear por Moisés, ele fala assim: estou disposto a matar, mas estou disposto também a morrer para defender o meu povo, defender a sua liderança, Moisés, defender o seu patriarcado, porque Moisés era um patriarca. E defendendo isso, eu estou defendendo o patriarcado de Abraão, estou defendendo o patriarcado de Isaac, estou defendendo o patriarcado de Jacó, eu estou defendendo a minha geração. Amaleque quer destruir as gerações, mas toda pessoa que tem discernimento consegue proteger a sua geração. Irmãos, não interessa o que aconteceu conosco por passado. O importante é o que o Senhor está fazendo conosco para o nosso futuro. Está abrindo sobre você, hoje aqui nessa noite, luz sobre a sua vida, trazendo revelação e dizendo assim: a tua geração vai continuar. Não só vai continuar, mas vai continuar como? Vai continuar conforme os meus princípios. Então você precisa estabelecer esses lugares: adoração, intercessão e proclamação. O melhor lugar é uma vida em corpo. O melhor lugar é uma vida com pessoas. Nós não conseguimos vencer se não for em corpo. Dentro do corpo nós discernimos todas as coisas. Dentro de corpo nós recebemos todas as coisas. Ontem nós estávamos aqui. Olha para você ver como que é poderosa a vida em corpo. Vou contar um testemunho para você. Nós estávamos aqui. A Isadora começou a passar mal. E aí a Isadora, a Raíza já desesperou, pegou o Felipe, vamos levar para o UPA. Chegou ali na porta, a Elisângela: Raíza, isso é um ataque. Vamos orar. Uma vida em corpo, coisa simples, que as pessoas às vezes deixam de fazer, começam a acreditar mais no Doril, no Sorrisal, do que na... Vamos orar. E elas oraram lá. Chama a pastora, vamos orar. E oraram. 10 minutos depois a menina não tinha nada e estava tudo bem. Isso é coisa de vida em corpo, querido. Quantas outras lutas que nós passamos, e quantas vitórias nós celebramos junto, né, Reinaldo? Nós celebramos junto as vitórias, mas nós sofremos junto também, mas em corpo nós conseguimos vencer. Mas qual é o papel de um filho? Qual é o papel de um filho? Caminhar para estabelecer legado. Um filho não obedece porque ele é manipulado. Um filho, ele obedece porque ele está preparando o seu legado para a sua futura geração. Ele aprende a obedecer hoje para que os seus filhos também aprendam com ele. Cara, você viu a casa de Esaú? Como é que foi a casa de Esaú? A casa de Esaú se tornou o povo amalequita, um povo cruel, um povo que só pensava em si. Todo mundo que passava na terra deles, eles saqueavam.
eles matavam, eles tinham estratégias, e eles eram um povo amargurado, porque eu acho que Esaú vivia amargurado, porque ele fala, meu Deus, cansado, eu fiz besteira, mas ele não conseguia perdoar seu irmão, ele não conseguia perdoar seu pai, ele não conseguia ter, e isso foi transferido de geração em geração, e a geração de Esaú, os amalequitas, continuaram na mesma pegada do pai, vamos perseguir, vamos fazer, vamos matar quem está cansado, na mesma pegada. Sabe, Esaú tem uma história bonita que ele se consertou com Jacó, mas e como foi o conserto dele com seu pai? Ele consertou com o irmão, mas ele não consertou com o pai. Então aquela briga que Esaú tinha com Jacó acabou momentaneamente, mas geracionalmente não estava acertado, e ela continuou, e Esaú foi problema. O povo de Esaú, os amalequitas, foram problema para Israel. Então nós temos que vencer os amalequitas, sim, querido, e ter discernimento. Então você vai continuar na nova aliança, você vai continuar vencendo esse espírito que muitas das vezes vem sobre você, como um pai de família, e só faz você pensar em você. Pegou. Como a mãe de família, que só faz você pensar em você, e você esquece um pouco dos filhos, esquece do esposo, ou o pai esquece da esposa, esquece do filho, pensa em si. Todas as suas decisões passam a pensar em você primeiro e não na sua família. E onde que nós vencemos esse espírito que já está no mundo, está cheio no mundo, irmão? O espírito que faz os homens serem amantes de si mesmo. Em corpo. É em corpo que nós aprendemos a humildade, é em corpo que nós aprendemos a suportar o meu irmão, é em corpo que nós aprendemos a relacionar com o meu irmão, é em corpo que eu aprendo a caminhar em lealdade, e é em corpo que eu desfruto de todos os benefícios que a lealdade traz sobre a minha vida. A lealdade só traz benefícios. Lealdade que nós temos que ter, como o pastor ministrou aqui ontem, o pastor Ricardo, para com a minha família. A lealdade com aquilo que eu recebi de Deus, e eu tenho que transferir para a minha família. Quantas das vezes a gente evita confrontos dentro de casa para educar um filho? Não, você não está sendo leal com ele, você está destruindo o futuro dele. Quantas das vezes você evita um confronto, não é brigas, mas são confrontos espirituais em sua casa, com seu cônjuge, porque você não quer entrar numa disputa, você não quer entrar num confronto, você não está sendo leal com a sua casa. E todas as vezes que nós deixamos de ser leal com a nossa família, Amaleque prevalece. E se Amaleque prevalecer, a nossa geração não continua. Que o objetivo de Amaleque é destruir a geração. Agora o nosso Deus, Ele constituiu uma grande família. O nosso Pai constituiu uma grande família, e Ele nos chama para dentro dessa família. Sabe, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio 25:17, para nós encerrarmos. Deuteronômio 25:17. Aleluia. 25:17. Lembra-te dos amalequitas, lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho quando fostes liberto e partiste do Egito, quando estavas cansado e exausto, e de surpresa e pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os teus inimigos, de todos os inimigos ao teu redor, na terra que Ele te concede, para dela tomares posse,
deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça disso. Deus deu uma palavra para o povo de Israel. Olha, vocês lembram que os amalequitas vinham e não tinham dó de vocês quando vocês estiverem na terra prometida? Nós estamos na caminhada, irmãos. Aceitamos ao Senhor Jesus. O deserto é a caminhada nossa até Cristo, até a cruz, a passagem da cruz, Cristo. Quando você chega em Cristo, que é a Canaã, porque Cristo é a excelência de todas as coisas em nós. Quando o homem consegue acessar as inescrutáveis riquezas de Cristo, é como se fosse o povo de Israel chegando em Canaã, pisando no pé em Canaã. Deus dá uma palavra para o povo de Israel: vocês expulsaram eles aqui, mas quando vocês estiverem lá, vocês vão ter que acabar com eles. Essa era a palavra. Vocês deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueçam disso. Versículo 19 do capítulo 25. Não te esqueçam disso. Diga-se comigo: não me esqueço disso. Essa era a palavra. Eles deveriam acabar. Aconteceu isso? Não. Saul foi guerrear. Saul foi o cara escolhido por Deus para acabar com os amalequitas. Saul foi guerrear com os amalequitas. A ordem do Senhor era assim: você vai matar boi, você vai matar carneiro, você vai matar criança, vocês vão matar adultos, vocês vão matar velhos, vocês vão acabar com todos. Amaleque vai ser aniquilado da face da terra. Saul vai lá guerrear. Aí ele olha para o gado de Agag, que era o rei dos amalequitas. Coisa boa. Não, gado não. Separa o gado, não mata o gado. Gadão gordo, para que eu vou matar? Não, separa. Aí olhou para Agag, Agag me serve. Não, não vou matar ele não. Vou levar ele para Israel porque ele me serve. Leva o rei. E esse povo continuou apurrinhando a vida do povo de Israel. Sabe aquele cara chamado Amã, lá na Babilônia? Já era um outro povo. E o povo de Israel já estava escravo lá na Babilônia. Aquele povo, aquele cara Amã era descendente desse de Agag, que é o amalequita. O Agag que Saul poupou. Sabe o que Amã fez? Vamos matar todos os judeus. E Amã conseguiu fazer uma tramóia e enganou o rei. E o rei fez um decreto e todos os judeus iam ser consumados. Por quê? Porque alguém não cumpriu o que deveria ter sido cumprido lá atrás: acabar com a memória de Amaleque. E aí o que acontece? Levanta uma mulher, na verdade levanta um homem, que prepara uma mulher para ser rainha. E esse homem cheio do Espírito de Deus leva essa mulher, chamada Esther, a vencer esse homem. Sabe o que nós estamos falando? De gerações. Aquilo que eu e você não fazemos hoje, a nossa geração vai ter que continuar lutando lá na frente, com duras custas. E como é que você acaba com isso? Como é que nós acabamos com Amaleque, irmãos? Diga comigo. Primeiro, não ficando para trás. Não ficando para. Primeira coisa, não ficando para trás. Segundo, recebendo vida num ambiente que tem vida.
Terceiro, caminhando em lealdade com um povo leal. Porque a lealdade de um povo transformará uma geração. Se você encontra uma pessoa leal, irmão, faça igual o apóstolo Cristiano falou: agarra ele, abraça ele de todo jeito, que não solte nunca mais dele. Uma pessoa leal. Vamos ficar de pé? Que 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh. Amém, amém, bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém, amém. Deixa eu falar para você algo mais precioso ainda. Aleluia. A vida de Josué foi uma vida tão precisa que ele avançou em lugares que Moisés não pôde avançar. A lealdade desse homem, Josué, liberou para ele
algo maior do que Moisés. Ele alcançou a terra prometida, Moisés não, mas Josué alcançou. O sonho de Moisés era liderar o povo para dentro da terra prometida. E o Senhor falou: não, Moisés, agora quem vai liderar é Josué, filho de Num, o meu homem que tem o meu espírito. Ele vai liderar e ele vai levar para dentro. Então talvez Josué pôde ter ouvido em sua carreira ali junto ali muitas coisas. Você é bobo. Quando houve aquela revolta dentro ali do povo, que a metade foi embora e abandonou. Mas José fala: não, eu sou fiel ao legado da minha família. Aquilo que eu aprendi com meu pai, eu continuo. Porque a bênção do Senhor alcançou sobre Josué. Valeu a pena todo o tempo de história que Josué montou tenda para Moisés. Josué era um homem que não deixava ninguém cansado para trás. Vai lá acudir Moisés, porque ele sabia que pessoas cansadas acabam perdendo o discernimento quando a pessoa está cansada. Então, querido, na sua família, não deixe pessoas cansadas para trás. Não deixe pessoas cansadas. Pessoas cansadas serão presas fáceis. Elas vão sentar facilmente, elas vão deitar facilmente, elas vão querer parar facilmente. Não deixe. Se for possível você colocar ela no teu ombro, carrega ela até ela descansar. Na tua casa, toda a família passa por isso por momentos. Por que eu estou falando isso? Porque os cansados são alvo. E é tão triste isso, né? O povo amalequita era um povo que descendia, pastor Paulo, da mesma semente genética que o povo de Israel. Mas eles não eram filhos, eles eram bastardos. Olha o que a bastardia fez: corrompeu todo um povo. A bastardia de Esaú acabou com todo um povo. Porque Esaú e Jacó eram filhos de Isaac. Mesma semente genética. Se você talvez pegasse um povo de Amaleque, um povo de Israel hoje, que nós temos condições de fazer exames de DNA aprimorados, você ia ver lá. Mas rapaz, 3 gerações, 4 gerações para trás, era tudo a mesma coisa. Porque o espírito da bastardia, ela faz isso, ela vai separando ambientes familiares, vai quebrando ambientes. Mas hoje nós somos aqui fortalecidos como Josué. Assim como Jacó foi fiel, assim como Abraão foi fiel, como Isaac foi fiel, Jacó foi fiel, como Josué foi leal. Você vai ser leal à sua casa, querido, recebendo de Deus a palavra de Deus, não a palavra do homem. Você não vai orientar a sua família muitas das vezes. Então, às vezes a gente quer orientar a família: senta aí que eu vou te doutrinar pela Bíblia. Mas a Bíblia não cheira em você. Você está entendendo isso? Antes de você falar que um perfume é bom, as pessoas precisam sentir. Como que você vai vender um perfume se as pessoas não sentem o cheiro? Esse perfume aqui é bom, mas eu não sinto o cheiro. Então, antes que Cristo seja pregado, ele precisa ser exalado. Então é por isso que você deve levantar um altar de adoração e de intercessão. E a proclamação, pastor, pode ficar tranquilo: se a adoração e a intercessão estiver alinhada, a proclamação ela vai como um perfume. Sabe aquele perfume que tão bom, que a pessoa, antes de entrar aqui na igreja, ela aparece ali no portão, a gente já fala assim: tá chegando alguém com perfume bom. É isso que tem que ser a nossa proclamação. Dentro da sua casa é assim que tem que ser a sua proclamação. Então, quando você se dispõe a proteger os que estão cansados, não é julgar. Josué não julgou não o povo que estava cansado. Josué foi lá e lutou pelo povo. Josué se dispôs, falou: não, mas pode deixar que nós vamos lutar e nós vamos expulsar esses amalequitas aqui, porque eles estão matando o povo cansado.
E aí eles tiveram paz por um bom período. Lá na frente era para Saul ter acabado com os amalequitas, mas aí a gente já sabe a história. Saul não quis acabar com os amalequitas. Saul gostou, Alexandre, dos tesouros dos amalequitas, cara. Na verdade, Saul já estava com o coração inclinado para aquele lugar, porque Saul já tinha se rompido com Samuel. Samuel foi o homem de Deus que ungiu Saul e levantou Saul como rei, mas ali Saul já estava rompido com Samuel, estava de biquinho com Samuel, só porque Samuel não foi lá fazer o sacrifício na hora que ele queria que fizesse. Ele chamou Samuel para ir lá fazer o sacrifício na hora que Samuel não foi. Samuel foi alguns dias depois e ele não soube esperar. Ele pegou e levantou: se Samuel não vem na hora que eu peço, vou eu mesmo fazer o sacrifício. Aí ele foi fazer o sacrifício, entrou em lugar que Deus não queria, fez tudo errado, desobedeceu ao Senhor. E a resposta de Samuel para Saul foi: Saul, por que esses gados? Não, Saul, é para nós oferecer um sacrifício. Mas a palavra do Senhor não foi isso, Saul. A palavra do Senhor foi: acaba com tudo, acaba com a memória. E está registrado, o Senhor registrou, lembra? Está escrito: acaba com a memória. E você fez o contrário. Além de já estar escrito, o profeta ainda tinha anunciado para Saul o que era para fazer e ele não fez. Ele caminhou no mesmo caminho, ele desprezou. Saul desprezou o legado de Israel. O legado de Israel era acabar com os amalequitas, e Saul desprezou. E o Senhor falou assim: da mesma forma, Saul, que você desprezou as minhas orientações, eu te rejeito como rei hoje. Já levantei um novo rei, que ainda não tem toda a capacidade, mas o coração dele é leal a mim, e eu encontrei ele de trás das malhadas. Você está entendendo, querido? Um coração leal não precisa de destaque. Então você não precisa de destaque. A sua família vai, aquilo que for para o Senhor fazer na sua família vai acontecer. Aquilo que for para o Senhor fazer na sua casa vai acontecer. Sabe quem que era Davi, que se tornou rei de Israel? Ele era o último de um monte de irmãos, e ele estava lá no pasto cuidando de ovelha. E as ovelhas do pai de Davi não eram nem as ovelhas boas ainda, não. Era a ovelha malhada, que não tinha muito valor, a ovelha de duas cores. Mas ele estava lá. E Deus encontrou um coração leal. Sabe por quê? Porque ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Começa a fazer um comparativo na Bíblia das pessoas que o Senhor levantou, irmão. Todas estavam em lealdade ao seu pai e à sua família. Todas. Amém? Agarre a sua família onde você estiver. Vamos encerrar essa conferência aqui hoje. Agarre onde estiver. É por ti,